Bom, então, dando sequência hoje, nós tivemos as aulas falando sobre o atletismo, né? Exercícios físicos, atividade física, aula de educação física. Mas para que nós tenhamos, na verdade, não tenhamos nenhuma lesão, nós precisamos ter alguns cuidados, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os tipos de lesões que acometem quando nós fazemos um exercício físico, uma atividade física, ou um movimento comum que eu faça na minha casa normalmente. Posso me lesionar dentro da minha casa. Isso depende muito. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as lesões musculares. Tá? São as contusões, as contraturas musculares e os estiramentos. Tá? São três tipos de lesões musculares, eu estou falando. Tá? Mas aqui também a gente vai tratar um pouquinho das lesões de tendão. Ela está juntamente com os músculos. Tudo bem? Então, vamos lá. Educação física, lesões musculares. Vamos para algumas considerações aqui sobre as lesões. Alguém já conhece ou já ouviu falar sobre algum tipo de lesões? Pode abrir o microfone, quem souber, por favor. Ricardo, Letícia. Não? Então vamos lá. Lesões. As lesões musculares são a causa mais frequente de incapacidade física na prática esportiva. Estima-se que de 30% a 50% de todas as lesões associadas ao esporte são causadas por lesões de tecidos moles. Quando eu falo em tecido mole aqui, pessoal, eu falo dos tecidos musculares, das fibras musculares, dos tecidos adiposos, né? Então, são esses os tecidos moles aqui, antes de que alguém pergunte. Então, são os músculos, tendões e tecidos adiposos também, tá? Apesar de um tratamento não cirúrgico resultar um bom prognóstico, na maioria dos atletas com lesão muscular, as sequências da falha do tratamento pode ser dramática. Postergando, quer dizer, adiando o retorno à atividade física por semanas ou até mesmo meses. Então, assim, quando nós temos uma lesão muscular e elas são divididas por graus de lesão, grau 1, grau 2, grau 3. Então, se eu não tenho um tratamento adequado, um repouso, né, eu posso prolongar esse retorno da minha atividade, né? Quando eu falo atividade, não só atividade física, mas atividade laboral também, do dia a dia, dentro da minha casa, do meu trabalho, tá? Bom, aqui são os tipos de lesão, né? Pode ser classificado, igual eu falei para vocês, em contusão muscular, contratura muscular, estiramento muscular ou distensão muscular, né? Então, assim, esses são os nomes corretos. Vocês podem até conhecer por outras formas de nome, né? Porque eu já ouvi falar, muita gente falar em destroncar, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí eu coloquei só para introdução no início, na primeira figura de cima, nós temos uma imagem de contusão muscular. Na figura do meio, nós temos uma imagem de contratura muscular, e embaixo nós temos uma imagem de estiramento muscular. Tá? Então, são essas três aí. E dentro dessas três, nós temos os níveis, os graus de lesão, tá? Pode ser leve, moderada ou aguda, né? Para contusão. Esta lesão também é muito frequente na prática de alguns esportes de contato, como futebol americano, rugby, basquete, handebol, os esportes de luta.
Diferente do que ocorre nos estiramentos musculares, a contusão é causada por um trauma direto na musculatura e acomete com maior frequência os membros inferiores, dependendo da energia gerada em decorrência do movimento esportivo que gerou o trauma. Os danos musculares podem ser graves e desencadear extensas áreas de sangramento, tanto dentro quanto fora do compartimento muscular, com seus graus de gravidade, que eu falei para vocês, grau 1, 2 e 3. Mas logo no início eu falei que as lesões musculares, elas estão mais frequentes dentro desses esportes aqui, né? O futebol, que é um esporte de contato, não tem como você evitar o contato. Futebol, futsal, né? O futebol americano, o basquete, o handebol, o vôlei, em alguns momentos, apesar de ser dividido por uma rede, mas em alguns momentos a gente tem um contato, não muito. As lutas, né, que tem um contato direto, não tem como evitar isso. E no ano passado a gente trabalhou um pouco tapeibol, que também é um esporte de contato, né? Então, essas lesões, essas contusões, elas são mais frequentes no esporte de contato, mas eu posso também me lesionar na minha casa também, tá? Como que acontece? Com trauma. O que é um trauma? É um machucado, né? Na palavra mais comum, um machucado, uma batida que não seja tão grave. Trauma, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar em traumatismo craniano. Por quê? Porque foi uma batida na cabeça. Mas o traumatismo, ele pode ser em qualquer parte do corpo, no pé, né, na perna, no ombro, no braço, então ele teve um trauma. Não é só o craniano, não. É onde eu bati, onde eu machuquei, lá eu vou ter um trauma, tá? E aí, assim, as contusões, ela é, de uma certa forma, a, dentro, dentro, dentro dos três, as mais leves. Porque uma batida, assim, formou um edema, aquela parte que fica um pouco roxa, mas assim, foi só aquele machucado superficial no músculo, que aí questão de uma semana eu já estou recuperado novamente, né? Mas eu posso ter uma contusão com um grau 2, né? Uma pancada, uma batida mais forte, já lesionar um pouquinho mais algumas fibras musculares, né? Para vocês que já estudaram biologia, então, assim, como é composta as fibras musculares, já está falando, né? São vários filamentos que formam um. Então, assim, ele não é um só. Então, são vários filamentos, né? Então, assim, em algumas contusões, rompe um filamento, dois filamentos ali de fibra muscular. Então, assim, é uma contusão de grau 1. Então, assim, logo eu tenho uma recuperação, se eu fazer o tratamento adequado, eu tenho uma recuperação rápida. Raramente tem uma contusão de grau 3, né? Mas houve já casos também de contusões com grau 3 também, tá? De que forma eu faço esse tratamento? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque a gente vai falar uma a uma, e depois a gente falar no geral como é o tratamento de cada uma, tá? Então, a contusão, ela é das mais leves, né? Uma pancada, uma batida que não tenha todo esse processo traumático nas fibras musculares. Aqui eu tenho um exemplo de uma figura de uma contusão, tá? Então, assim, eu tenho as fibras musculares aqui, eu tenho as laterais, né? Aí eu tenho o músculo do quadríceps, que é da coxa, né? Um dos maiores músculos. Você vê que teve aí um hematoma, que é um pouquinho mais roxo, essa parte mais roxa do centro. Então, assim, teve um trauma, né? Uma batida, uma pancada, mas não chegou a romper. Então, isso aí é uma contusão. Tá? Então, quando vocês ouvem falar muito, a gente ouve falar muito disso no esporte, basicamente, falar, eu tô com uma contusão. Então, você sabe que é uma pancada, uma batida leve, tá?
Só para exemplificar, para vocês terem uma ideia melhor do que seja uma contusão. E aí as fibras musculares, você vê que são filamentos um ao lado do outro, tá? E esses filamentos, eles são enraizados aonde? Na cabeça dos ossos que a gente fala, né? Igualmente os tendões, tá? Então, nós também temos lesões nos tendões. Agora, diferente do músculo, os tendões, quando ele chega a ter alguma lesão e chega a ter um rompimento, ele não se regenera. Os tendões, a única coisa que compete é cirurgia, é costurá-lo, né? Já o músculo, com tratamento ou repouso adequado, ele se regenera, ele volta novamente para o mesmo lugar, né? Os tendões não. Então, por isso que a recuperação do tendão e uma lesão de tendão é muito pior. Por que que é pior? Porque os tendões, eles são responsáveis pelas minhas articulações, aonde eu tenho movimento, onde tem a dobradiça, né? Onde eu dobro, né? Os dedos, os punhos, cotovelos, né? Quadril, joelho e tornozelo. Então, assim, eu tenho, por todas essas partes aqui, eu passo tendões, que são responsáveis por esses movimentos de relaxamento. Isso pode acontecer após um exercício muito forte ou quando o indivíduo está muito tenso, vivendo situações de estresse e cheio de preocupações. Igual a vida de vocês, né? Vocês vivem numa vida estressada, né? Corrida, cheia de preocupações. A contratura pode ser sentida quando se coloca a mão sobre o músculo e nota-se uma parte mais dolorida e dura, uma parte mais elevada, como se fosse uma bolinha ou um nódulo. Esse tipo de lesão muscular é muito comum em quem passa muito tempo trabalhando em escritórios na mesma posição por muito tempo e geralmente não pratica nenhuma atividade física. E como as contusões, ele também tem os seus graus, tá? É um grau 1, 2 e 3. Quando nós falamos de contratura muscular, nós estamos falando de duas formas aqui, né? Então, a nossa musculatura, ela contrai e depois ela estende, né? Para contrair, nós chamamos isso, que é uma musculatura responsável, que são os músculos, né, agonista. E para relaxar, nós temos os músculos antagonistas, quer dizer, um trabalha o oposto do outro, né? Então, para dar esse equilíbrio aí, imagina a nossa perna, o nosso braço, se não tivesse toda uma musculatura em volta, para que eu fizesse um movimento para frente. Mas para eu fazer esse movimento para frente, tem um músculo que controla a parte de trás e tem dois músculos laterais também que controlam essa parte, para ele não perder esse equilíbrio. Então, são um sistema aí de músculo responsável por um movimento que a gente faz. E aí fala assim, como que é uma contratura? Quer dizer, vocês viram na imagem que músculos são vários filamentos de fibra. Quando essas fibras remontam uma em cima da outra, né? Vocês ouvem falar também que muita gente vai fazer massagem para fazer um relaxamento. Isso ajuda também. De que maneira? Né? Aqui no texto, nós falamos que ele pode ser um indivíduo muito tenso, uma situação de estresse, né? Ou que faça um movimento brusco muito forte. Mas tem outra forma também, quando o músculo se contrai e demora a voltar para o normal, né? Quando eu faço muitos movimentos repetitivos, iguais, e eu canso o músculo. Esse cansaço muscular nós chamamos de fadiga, né? Fadiga muscular, quando o músculo cansa, ele perdeu essa energia. Então, muitas das vezes, eu estou fazendo uma atividade, um exercício, um trabalho que é muito forçado e repetitivo, e a musculatura não tem tempo de descansar. Aí ela contrai e depois ela não consegue voltar para o lugar, né? Um desses exemplos são as câimbras, né? Então, assim, você vê a musculatura contraindo e você não consegue fazer nada, porque ali é um processo autônomo, ela faz aquele movimento sozinho.
É isso ali pedindo um socorro. Estou cansado, né? Descansa, relaxa, para eu ter energia novamente. Então, assim, é um dos sintomas. Fadiga muscular, né? Muita atividade sem descanso. Agora, uma outra forma também que acontece é a falta de potássio no nosso organismo, né? É difícil acontecer? Não. Então, assim, em algumas pessoas, a falta de potássio, ela, ela vem com essas contraturas musculares, né? De qualquer forma, ela tem o grau 1, 2 e 3. Dependendo do que você fez, você pode lesionar as fibras musculares também, né? Um, um exercício mais forte que eu não estou acostumado, um peso que eu, além do que eu consigo, né? Um movimento brusco, né? Até mesmo um escorregão quando eu faço, de uma certa forma, isso eu posso ocasionar uma contratura muscular, tá? Então, são essas as formas de eu ter uma contratura muscular. E aqui uma imagem também para que vocês visualizem melhor como é que é uma contratura muscular. Em cima, um tecido muscular normal, né, estendido. Embaixo, um tecido muscular contraído, uma contratura, né? Ele contraiu e não retornou mais. Então, tá? Então, vocês tendo essas orientações, quando forem fazer alguma atividade física ou exercício físico, ter esse cuidado, né? Lá nas nossas aulas, quando a gente vai para aquela roda de conversa, a gente vai lá para o alongamento, para o aquecimento, eles são necessários para isso. Por quê? Porque quando eu faço um aquecimento, eu estou avisando ao meu corpo, comunicando a ele que eu preciso de mais energia naqueles locais, preciso de mais atenção, para que ele não seja pego de surpresa, que eu faça um movimento, que eu corra, que eu pule, né? Então ele já esteja preparado para aquilo. Igualmente o alongamento também, ele é necessário, tá? Para que evite essas contusões, essas lesões, essas contraturas aí. Eu preciso disso, meu corpo precisa disso, tá? Porque na maioria das vezes, assim, quando a gente está lá naquela roda de conversa e está fazendo alongamento, tem muitos alunos perguntando, o que é isso? Não sei isso, não tem necessidade. Tem necessidade sim. Dos três, né, nós temos aqui o estiramento ou distensão muscular, pode ser um dos dois nomes, está valendo, tem o mesmo significado. O estiramento ou distensão muscular pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, durante a realização de atividade esportiva ou em tarefas rotineiras. O estiramento ou extensão muscular ocorre quando um músculo ou o tendão que se prende ao osso é submetido a um esforço que rompe algumas ou muitas fibras musculares e os vasos sanguíneos, que as irriga, dando origem a um hematoma acompanhado de inflamação local, com seus graus de gravidade também, 1, 2 e 3. Aqui já é uma lesão mais profunda, tá, pessoal? E muito mais grave o estiramento. Tá? Aqui ele chega a romper realmente as fibras musculares. Grau 1 até 30%, grau 2 até 50% das fibras, grau 3 rompe totalmente. Tá? Então rompe a musculatura mesmo, é uma dor assim, terrível, né? Os mesmos cuidados que eu tenho que ter nas contusões, na contratura, também eu tenho que ter no estiramento. Né? Um aquecimento, um alongamento, não fazer um exercício muito tempo, fadigando a minha musculatura, não fazer um exercício além do que eu consiga fazer, e aos poucos, para que meu corpo acostume a fazer, e, né, e se adaptando a esses exercícios, e gradativamente eu vou aumentando a dificuldade ou o peso até o meu corpo
se adaptar a isso. Então, assim, eu não posso fazer nada além do que o meu corpo suporte, tá? Tudo ele tem que se adaptar. E além disso, aqui, tá dizer, né, quando eu rompo uma fibra muscular, eu ali dentro dessas fibras, né, passa vasos sanguíneos. Então, assim, vai romper vaso também, vai sangrar, vai ter hemorragias. Então, é uma coisa muito grave, tá? Então, tem que ter cuidado aí nessas questões quando for praticar qualquer esporte ou for para academia, fazer musculação ou até mesmo a prática de uma luta, né? Então, tem que ter pequenos cuidados com isso. Aqui, uma figura para vocês terem uma noção do que seja um estiramento. Grau 1, grau 2 e grau 3, né? Rompimento total das fibras musculares. O músculo é muito forte, mas ele não é totalmente inquebrável, né? Então ele se rompe. Então temos que ter esse cuidado aí. E outra coisa, músculo, se você exercitá-lo, a tendência é que ele aumente, né? Conforme a proporção que você está fazendo. Se você parar, ele murcha novamente, volta para o lugar, tá? O coração da gente é um músculo, né? Os atletas de alto nível, alto rendimento, treinam aí todos os dias da semana, 3, 4 horas por dia, o coração dele é bem maior que um ser humano normal. Mas quando ele terminar a carreira dele profissional, voltar à vida normal, ele volta ao normal. Ao normal, entre aspas, né? Porque todo atleta profissional, quando ele para com aquela rotina de treinamento, futuramente ele vai ter alguma sequela. Por quê? Porque o corpo dele está acostumado sempre a treinar em alto nível, né? E quando ele para de uma vez, então, assim, tem sequelas de tendão, de musculatura, de ossos, né? Porque foi exigido ao máximo o corpo dele. Então, e aí, quando ele para, ele tem um monte de sequelas futuramente. E eles sabem disso já. E aí, dessas 3 lesões, qual é a forma de tratamento? Vou explicar aqui o mais simples, depois eu mostro para vocês. Bom, são 3 questões que nós temos que cuidar. Lesão muscular, a primeira coisa é repouso, porque músculo, igual eu falei para vocês, ele se regenera, ele volta para o lugar. Se for uma lesão de tendão e se for rompimento, só cirurgia, né? Repouso. Na hora da, na hora da lesão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar gelo. Por que gelo? Porque gelo, ele funciona como vasoconstrição. Ele não deixa que o sangue irrigue mais aquela parte que teve lesão. Então, assim, como que eu levo energia para o meu corpo? Através da circulação do sangue, né? Vários minerais, tudo isso aí. E o sangue, ele irriga muito. Então, assim, se eu teve uma lesão, eu vou lá e coloco gelo. O gelo vai fazer um vasoconstrição, vai diminuir a irrigação de sangue, vai diminuir o hematoma, se tiver uma hemorragia também diminui. E repouso, né? Uma lesão leve, com 2 a 3 semanas, você está recuperado. Uma lesão mediana, né, vai até aí 5, 6 semanas. Se for uma lesão grave de músculo, vai aí de 1 mês até 6 meses, dependendo se for grau 3 aí, tá? Porque o músculo ele tem essa capacidade de se regenerar. Agora, tendão não. Então, repouso. Algumas pessoas querem acelerar esse tratamento, eles vão à base de medicamento, tomam anti-inflamatório, tá? Ele só vai acelerar, mas se você não tomar também, ele se regenera. Aí, muitos também tomam alguns
analgésico por causa da dor, né? Mas são essas três cuidados que eu tenho que tomar. No texto aqui, ó, a gente vai para um método, que é até fácil decorar, que eu destaquei de amarelo, que significa price, que é proteção, né? Repouso e gelo, né? Então, são esses três segmentos aí. Se eu fazer isso, se eu seguir isso, eu vou ter um tratamento adequado, tá? Proteção, repouso e gelo. Só isso, tá? O repouso do membro afetado mediante a utilização de órteses, né? Tipóias, muletas, estabilizadores, dependendo de como for, de 1 grau, 2 ou 3, o médico fala, ó, repouso, perna para cima, não pode colocar muita pé no chão, ter os cuidados. Outra coisa, logo após eu me recuperar dessa lesão, essa musculatura eu tenho que fortalecê-la. Como que eu vou fortalecê-la? Com exercícios que fortalecem esses músculos em torno dele. Tá? São exercícios, a gente começa com exercícios leves, até a musculatura absorver isso para começar a trabalhar novamente. Agora, eu tenho uma lesão e logo em seguida eu me recupero e já quero fazer um exercício forte, com muita intensidade, eu vou me lesionar novamente. Né? O músculo acabou de se recuperar e vai fazer novamente um exercício que ele foi lesionado. Então, não pode. Essas coisas têm que ser devagar, aos poucos, fortalecendo a musculatura, tá? Para cada parte muscular do nosso corpo, a gente tem vários exercícios para fortalecer. Então, dependendo de onde foi essa lesão, eu vou chegar a fortalecer isso aí, tá? Então, o tratamento é simples. Método Price, proteção, repouso e gelo. Mas nada mais do que isso, tá? Então, assim, vocês estão cientes do que é importante eu me prevenir, porque eu não tenho essas lesões, né, no meu dia a dia, na nossa aula lá de educação física, quando retornar novamente a parte prática, na academia, no meu ciclismo, aí, na minha corrida na rua, no clube, quando eu vou nadar, né, em alguns rios, então tem que ter esse cuidado, né, porque assim, eu sou jovem e não vai me acontecer nada, né, então eu me prevenindo, eu vou evitar essas lesões aí futuramente, tá? E aqui, pessoal, deixo só as referências, né? São duas referências, depois se vocês quiserem procurar, né? O nosso conteúdo que fala sobre lesões musculares termina aqui.